Olá, uma boa noite para você que acompanha comigo, Estevão Limana, os destaques do agronegócio desta quarta-feira, dia 24 de junho. Vamos começar a nossa edição falando que o governo se prepara para anunciar o Plano Safra 2026-2027 em um momento de forte pressão sobre o crédito rural. Com a taxa Selic em 14,5%, aumenta o custo para financiar a produção e também o gasto do Tesouro para subsidiar juros aos produtores. A avaliação de especialistas é que o modelo tradicional de crédito rural está chegando a um limite fiscal. No último Plano Safra, foram destinados mais de 516 bilhões de reais para a agricultura empresarial, mas o crescimento dos recursos já foi considerado modesto em termos reais, diante da inflação e dos custos elevados no campo. A tendência para o próximo Plano Safra é de maior participação do mercado financeiro e das cooperativas, enquanto o governo enfrenta dificuldades para ampliar o volume de recursos subsidiados em um cenário de juros altos e espaço fiscal restrito. A analista e editora do CNN Agro, Fernanda Presinotti, destacou os desafios enfrentados pelos produtores para garantir o acesso aos recursos do Safra. Ele tem financiado a agricultura familiar e os pequenos produtores rurais, enquanto os grandes, eles têm encontrado o caminho aí dos grandes bancos. Isso porque a inadimplência no agro está muito elevada, os produtores estão muito endividados e eles não têm garantias, por exemplo, para oferecer para os bancos. Eu digo ali dos produtores que não são tão pequenos. Então você tem de um lado ali os grandes, os gigantes, que eles conseguem oferecer garantia, o sistema financeiro, o mercado de capitais os atende perfeitamente, ainda que os juros não sejam tão bons, e os pequenos são realmente atendidos pelo Plano Safra. Os médios produtores rurais entram num limbo, não têm tantas garantias, estão com a inadimplência elevada, estão muito endividados e aí eles não conseguem recursos de nenhuma forma, nem com FDIC, nem com FEAGRO, nem no Plano Safra. E esse é o grande problema. E o governo desmarcou uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que estava prevista para esta quarta-feira e que discutiria o aumento da mistura do etanol na gasolina de 30% para 32%, segundo informações da assessoria do Ministério de Minas e Energia. Em nota nesta terça, a pasta disse que a reunião foi adiada por motivos de agenda e que uma nova data será divulgada em breve. O aumento do percentual obrigatório de etanol na gasolina vem sendo tratado pelo governo há meses, enquanto o setor espera uma decisão que já foi adiada até algumas vezes. Autoridades afirmaram anteriormente que a discussão sobre o tema no CNPE seria uma mera formalidade, uma vez que já teria apoio para ser implementada. O mercado brasileiro de biodefensivos passa por uma rápida expansão, mas ainda apresenta distorções que podem elevar o custo de produção e comprometer a eficiência no campo. É o que aponta um levantamento da Aegro Insights, que revelou que um mesmo produto pode apresentar variação de até 77% no preço, dependendo do canal de comercialização. Segundo a empresa, foram identificados casos de produtos formulados com o mesmo agente biológico, comercializados por marcas diferentes e com preços distintos, sem evidências técnicas que justificassem a diferença. De acordo com o estudo, o maior impacto sobre o preço ocorre na forma de aquisição do insumo. A compra diretamente do fabricante pode reduzir o valor pago por litro em até 60% em negociações de maior volume, quando comparada à aquisição por outros canais como cooperativas e revendas. Este foi o CNN AgroNews. Obrigado pela sua companhia. Eu volto logo após o CNN Prime Time. Até mais.